Esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje um dos maiores zagueiros de área que o Brasil já teve, Oscar Bernardi. Tudo bem, Oscar? Oi, Almico. Tudo bem? Prazer em participar do seu programa e muito obrigado pelo convite. E vamos trocar ideia aí, vamos falar de futebol, coisa que eu mais fiz na minha vida, né? Então, dá para dar uns palpitezinhos aí. Vamos falar do verdadeiro futebol, o verdadeiro futebol brasileiro que você participou. Oscar, inicialmente aqui, conta aqui, para quem não sabe, o início da tua carreira. Bom, eu sou do interior de Minas Gerais, sabe? Sou bem na divisa do estado aqui em Monte Sião. E eu iniciei minha carreira na Ponte Preta de Campinas. Por que eu fui para Campinas e não para Belo Horizonte? Pela distância. Eu estou aqui bem na divisa, então bem próximo à cidade de Campinas, e recebi o convite de ir para lá, ainda jovem, né, para o juvenil, o júnior da Ponte Preta. E assim fiquei lá 7 anos, tive uma ascensão bem rápida, né? E da Ponte Preta acabei indo para o Cosmos, de Nova York, e posteriormente vim para o São Paulo, né? No São Paulo, depois de 7 anos, encerrei minha carreira no Japão, hoje Yokohama Marinos, né? E então foi assim a minha trajetória. Opa. Caiu o telefone aqui. Isso, mas tudo bem. Então, desculpa, eu estava dizendo que eu encerrei a minha carreira no Japão, no Yokohama Marinos, que é hoje, antes era Nissan, agora passou a chamar Yokohama Marinos. Tinha um clube muito bom lá de Tóquio. Tá. Eu lembro que, na sua época, né, o jogador não saía assim tão fácil para o mercado europeu. Tanto é que, quando saía para o México ou para algum time da América Latina, e você saiu para o Cosmos. Tipo assim, logo depois do Pelé, foi você que foi para lá, né? Se eu não me engano, tinha ido também um jogador do Santos. Como é que foi a tua adaptação ao futebol americano? Porque era completamente diferente, né? Era aquela grama, não era nem aquela grama sintética que a gente tem hoje, era mais dura, né? Era um tapetão mesmo. Mas eu fui no final de 79 para o Cosmos e foi assim, eu estava sendo negociado entre o Palmeiras e também o Cruzeiro, né? E como apareceu o Cosmos na mesma semana e com proposta em dólar, lógico que a Ponte optou para eu ir para lá, né? Lógico que eu assim era muito garotão ainda, né? Não tinha muita noção das coisas, acabei indo para lá. Até o Romerito também foi contratado no mesmo dia. Isso. E acabamos nos apresentando juntos. Mas foi uma experiência muito válida, muito boa. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, né? O Cosmos, uma estrutura, né, de dar inveja. Tive a oportunidade de jogar lá com Carlos Alberto, com Neskins, com Beckenbauer, com Chinagra, enfim, grandes jogadores, né? E foi uma experiência muito boa. Porém, quando fui para o Cosmos, eu já estava sem jogar na Ponte Preta por um motivo de uma contusão. Sabe, eu tinha uma dor aqui no pubis e que irradiava para a coxa, né? Então, os médicos me tratavam da coxa, do pubis, aliás, mas o problema, de fato, era na coxa. Então, eu não consegui jogar como eu queria, da forma como estava acostumado a jogar. E fiquei lá apenas um ano, né? Aí tive a oportunidade de vir para o São Paulo. Eu achei uma condição boa, por quê? Porque eu estava com esse problema e também, devido estar
nos Estados Unidos, os jogos não eram televisionados para cá, e o futebol era ninguém conhece ninguém, não sabia o que estava acontecendo por lá, e eu fiquei assim, meio à deriva, né, meio de lado, e não estava sendo convocado para os jogos amistosos da seleção brasileira. Antigamente era assim, né? O jogador que ia para o exterior não era mais convocado. Pois é, mas ainda mais para os Estados Unidos, que não passava jogos aqui, né? E aí eu acabei mostrando uma boa, porque o São Paulo era um sonho, de fato, de jogar. E também por ficar perto do Tele Santana, né, para mim ser mais observado e ser convocado. Então, eu vim, logo em seguida, já tive a oportunidade de ser convocado novamente, né, e tive uma carreira muito boa também no São Paulo. É um clube que valoriza muito os jogadores, os atletas. E aí foi que deu certo, né? Já fui convocado para a eliminatória da Copa do Mundo de 82, né? E foi uma carreira bonita lá no São Paulo, também 7 anos de clube. Oscar, eu vou te fazer uma pergunta, que de repente você pode até não saber responder, mas olha, por que Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Esse time, por que esse time não teve uma ascensão maior? Foi um dos maiores times que o Brasil já teve. É verdade. Esse time aí é um time muito lembrado. Aliás, eu sou do Rio de Janeiro e lembro dos grandes esquadrões. Esse era fantástico. É verdade. E nós tínhamos um time muito bom. Olha, eu acho que faltou ser campeão, né, para ser mais valorizado. E Rafael no banco, senão ele vai me cobrar depois. O Rafa estava no banco. Mas ali nós tínhamos o Carlos, que era o titular, né? E era uma briga boa, os dois. São dois caras, gente boa demais. E o Rafa, aquela canhota dele, você já sabe, né? Ele falava que era só ele e Rivelino com aquela canhota dele. Mas, olha, então, o Rafa, ele naquela época, ele já poderia estar que nem o Rogério Ceni batendo pênalti, porque ele tinha, de fato, uma perna esquerda fabulosa. Ele já poderia, naquela época, né, ele já ter tido a iniciativa de ter começado a bater falta. Falta, né? Não deu, talvez não tenha, os tempos são outros, né? E os treinadores talvez não dessem essa chance. Mas eu falo, voltando no time da Ponte Preta, eu acho que faltou assim, a valorização em ser campeão, porque, de fato, nós fomos para a final com o Corinthians, mas eu acho que só não conseguimos ser campeão devido ao erro do árbitro de expulsar o nosso centroavante, o Rui Rei, né? Muita gente fala que o Rui se vendeu, não houve nada disso. O Rui é um cara bacana pra caramba, um grande jogador, era querido por todos nós. E o que aconteceu é que ele foi, assim, até hoje, se você for analisar, hoje o juiz não expulsa o jogador aos 10 minutos, aos 13 minutos de jogo, a não ser que ele xinga, né, ofenda o juiz, o árbitro, uma coisa assim. Mas por reclamação, por gesticular, você não sabe o que o cara está falando, né? E como é que você vai ouvir? Esse jogo, Amilcar, o presidente do Corinthians distribuiu 50 mil apitos para o torcedor. Então, era um barulho que eu não conseguia nem ouvir o que o Carlos, o que o Polozzi me falavam lá, o tremendo barulho de apito que tinha. Eu queria saber como que o árbitro ouviu o que o Rui Rei falou a 30 metros de distância, mas o Rui era um carioca que gesticulava, né, que falava gesticulando, então talvez ele tenha interpretado que estivesse xingando, entendeu? Mas, na verdade, o que aconteceu é que o Rui sofreu a falta e o juiz inverteu, deu falta dele. Então, é isso que ele estava dizendo. Eu sofri a falta, né? E você inverteu.
Aí ele já deu vermelho logo em seguida, né? E aí, você sabe, segurar o Corinthians, cara, 22 anos sem ser campeão, 23 anos sem ser campeão, no Morumbi, o terceiro jogo, o estádio lotado, aquele barulho, aquela ansiedade da torcida toda, com um jogador a menos desde o início, era uma coisa muito, muito difícil, né? Até que nós fomos muito bem, né? Nós perdemos o primeiro jogo de 1-0, gol do Palhinha, e o segundo jogo ganhamos de 2-1, né, no Morumbi também, que foram os 3 jogos lá, e o último jogo de 1-0, né, nessas condições. Mas eu acho que ali todo mundo saiu valorizado, embora a Ponte Preta nunca tenha sido campeã, mas, por exemplo, após o campeonato, eu, o Carlos, o Polozzi, né, fomos convocados para a seleção brasileira, mesmo sendo jogador da Ponte Preta, que é uma coisa rara de se convocar. Hoje mesmo, veja um jogador do interior que é convocado. É coisa muito rara, né? Então, assim, fomos, né, em certo modo, fomos assim, valorizados, embora não tenha ganho o título, mas acho que para a Ponte Preta só faltou isso mesmo, né? É um título para ser mais valorizado ainda do que já é, né? A Ponte é o clube mais velho do Brasil e até agora, infelizmente, não tem um título ainda. Verdade. Você acha que dois fatores, a pressão que o Bosquilha também sofreu e o fato da Ponte ter jogado os 3 jogos no Morumbi contribuiu? Fosse um jogo em Campinas? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso contribuiu muito, né? Eu sei, com certeza o Ducir também sofreu uma pressão enorme, né? Eu acho que errar, todos os árbitros erram, até hoje erram ainda, né? Mesmo com o VAR, ainda tem alguns erros. Naquela época, muito mais, né? Mas eu não estou nem dizendo que tenha sido intencionalmente, né? Mas foi um erro de interpretação dele que ele poderia segurar, né? E como é uma final, não vamos dar vermelho, deixa o jogo seguir, ninguém ia reclamar, o Corinthians não ia reclamar, a torcida não ia reclamar se ele não tivesse dado vermelho. Aquele jogo na tua cabeça acabou? Acabou nada. Mas na cabeça dos torcedores não acaba, está sempre gente perguntando e comentando, né? Um jogo que a pessoa não esquece, Amilcar, é esse jogo do Corinthians e Ponte Preta e o jogo de 82. Esse jogo aí Brasil-Itália. É impressionante como é sempre comentado, sabe? Ainda agora, pouco antes de vir falar contigo, eu tenho um jornalista amigo meu, um amigo lá da Itália, e ele, todo dia, ele bate nessa história do jogo e quer saber, quer tirar mais alguma coisa, entendeu? Então, assim, né? O tempo passa, né? Mas as histórias ficam, né, na cabeça das pessoas. Mas isso só acontece porque existiu o verdadeiro futebol. Olha, um dos grandes jogos que eu vi na minha vida, você participou, mas infelizmente para você, mas felizmente para mim que sou Flamengo, você perdeu. Flamengo e São Paulo. O Flamengo estava voltando a ser campeão mundial, né? Foi. Maracanã, o São Paulo virou o primeiro tempo com 2-0. Foi. E no segundo tempo, o Flamengo virou 3-2. Aí a torcida começou a tocar aquela música do bumbum bate com bumbum. E olha, foi difícil de segurar. Mas aí também aconteceu um caso atípico, Amilcar. Estava 2-0 para o São Paulo, 2-2, né? Gol de Zico de falta, e o outro, não me recordo quem foi. Não, o primeiro foi do primeiro. Eu acho que o Zico foi do Zico. Foi 2 do Zico. Justamente, é verdade. Aí estava 2-2, no finalzinho, o Renato driblou a defesa do Flamengo e ele ia fazer o gol, ele levou um calço por trás dentro da área e o juiz apontou para o pênalti. E aí peitaram ele para lá, para cá, o braço dele foi lá para o escanteio e ele marcou o escanteio. Aí aconteceu que o Flamengo fez o terceiro, aliás, já estava 3-2. O Pedro seria o empate do São Paulo. Né? E, enfim, acabou 3-2. E no final do jogo, eu e Mário Sérgio fomos falar com o juiz desse lance.
Aí ele deu vermelho para mim e para o Mário Sérgio. E no jogo de volta lá em São Paulo, nós dois estávamos fora do jogo, por essa reclamação aí. O Flamengo ganhou de 4-2, não foi? Lá foi, mas eu fiquei na arquibancada, não joguei. Para você ver, mas para você ver como os jogos eram marcantes. Você quer ver uma coisa? Era Valdir Pérez, Getúlio, você, Dario Pereira, aliás, a maior zaga que eu vi na vida, você e Dario Pereira. Obrigado. O lateral esquerdo, Marinho Chagas, cabeça de área era Almir, Renato e Heriberto. Everton. Heriberto ou Everton? Paulo César, Serginho e Mário Sérgio. Mário Sérgio era uma covardia. É verdade. Mário Sérgio era uma covardia. Mas o Flamengo também era uma seleção também. Né? Raul, Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adilicico, Tita Nunzilico. É fantástico. Aí eu falo para você, qual é o time de São Paulo que jogou semana passada? Não dá para saber, não dá para lembrar. Qual que jogou no mês passado? Não dá para lembrar. Eram jogadores que também jogavam por amor à camisa, Oscar. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Infelizmente, a gente não tem mais isso. É verdade. Não, você tem razão. O futebol mudou muito agora, né? Nesses últimos anos, principalmente, né? Nos últimos 5 anos, o futebol mudou bastante, desde a última Copa para cá. Você acha que o excesso de profissionalismo prejudicou um pouquinho o futebol? Eu acho assim, ó, o que está acontecendo é uma evolução tática, né, que vem sempre da Europa para cá, entendeu? Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o contrário. Pois é. E nós estamos... na verdade, eu digo por quê? Porque eu acompanho, eu até já fiz, estou dizendo para você porque eu fiz o curso da FIFA, da UEFA, né, o curso de treinador de futebol. Uhum. Então, os treinamentos já vêm de lá para cá. Entendeu? Então, o que eles fazem lá, aqui também o Brasil está fazendo. O mundo inteiro está fazendo. Entendeu? Então, tanto é que você ser treinador hoje, você tem que ter o curso. Verdade. Né? E aí, assim, tá sendo uma coisa muito igual. O que se faz lá de treinamento se faz aqui também. E não tem mais aqueles tipos de treinos ou tipo de jogadas que os treinadores brasileiros faziam antigamente, né? Eu acho que fazia ataque e defesa. Até eu vi uma reportagem essa semana, não sei qual foi o ex-jogador que disse que o Brasil vai melhorar quando voltar a fazer o futebol brasileiro, né? É verdade, entendeu? É verdade. Foi um europeu dizendo hoje, não sei, esqueci onde foi que eu vi. Então, eu acho que é por aí o caminho, sabe? Nós temos que ter assim, o estilo de futebol nosso, né? Não podemos ter aqui o estilo de treinamento e de jogo da Europa. É diferente, né? Verdade. Está faltando, na minha opinião, e na opinião até de muita gente que eu entrevistei, ex-jogadores na base. Ex-jogadores. Esse é o grande problema. O Brasil, não vou dizer a torcida, mas os dirigentes não prestigiam o ex-jogador que está começando como técnico, não dão a força necessária. Aí trazem vários medalhões de fora que, na minha opinião, não, sabe, não estão assim. É verdade. Eu acho que assim, né, os ex-jogadores também têm que se preparar um pouco, né? Tem que tentar estudar um pouco tipos de treinamentos brasileiros, de antigos treinadores, né, para colocar em prática, né? Assim, a maioria dos clubes hoje tem dado algumas oportunidades aqui no estado de São Paulo, até que tem dado, mas o problema é aquilo que vai cair naquilo que eu te falei, sabe? Quando ele pegar um clube, ele vai ter que fazer o curso da FIFA e aí vai ter que executar aquilo que ele aprendeu, né? Agora, se ele tem outras ideias, se ele aprendeu alguma coisa com os seus ex-treinadores de infância ou de quando era profissional, não tem por que ter vergonha de aplicar, entendeu? Eu acho que o futebol é uma coisa simples, né? Você tem que tirar o melhor do jogador, né?
Mas o que eu vejo assim, é uma cópia, né, um do outro, e não tem assim novidades. É tudo igual, né? Tá tudo assim meio que igual. Quem foi o teu melhor técnico? Olha, eu tive muitos bons treinadores. Assim, vamos dizer, eu vou falar para você de dois que eu acho que foi muito bom. Foi o Cilinho, que é aqui um treinador aqui de Campinas, né, que trabalhou muito tempo na Aquele que Ponte. queria botar o Rafael para jogar na ponta esquerda? Conhece essa história? Ah, tem essa também? Não sabe, não? Ele não sabe Não, dessa dele, não? não sei se é verdade, porque o Ele Rafael também falava, ele falava que era é. desafeto dele que queria que ele jogasse na ponta esquerda. Não, mas o Cilinho é uma pessoa, assim, é um treinador muito inteligente, sabe, de treinamentos típicos brasileiro mesmo, sabe? É um gênio do futebol. E o Tele Santana, né, que era outro treinador que eu peguei na seleção, 2 Copas do Mundo com ele, e depois fui auxiliar dele no São Paulo também. Então, eu acho que eu tive duas boas escolas que me ensinaram bastante. Mas ele era chato, né, Oscar? O O Tele. Cilinho, Tele. o, Ci- o Tele era chato, o Tele era chato no bom sentido, né? Por exemplo, no meu caso de zagueiro, por exemplo, se eu fizesse uma falta ou, né, eu fizesse uma jogada mais forte no adversário, ele repreendia na hora, ficava ali ao meu lado falando 5 minutos do lance, entendeu? Então, estava sempre corrigindo, né? Parava muitas jogadas para fazer aquilo que ele queria. Ele, ele era um treinador que ele tinha filosofia de jogo e ele impunha a filosofia dele e não jogava como se faz hoje, que o pessoal hoje, que nós acabamos de dizer agora aqui, que hoje, os jogos de hoje, os times jogam muito olhando o adversário, para querer anular aquilo que o adversário faz, entendeu? E o Tele não, ele quer jogar, ele não muda a forma, não mudava a forma de jogar. Se fosse Argentina, se fosse Itália, fosse quem fosse, a forma do Brasil jogar era daquele jeito, era a mesma, entendeu? Jogando sempre ofensivamente para ganhar, né? O maior crime que aconteceu contra o futebol, digo assim, contra o verdadeiro futebol, foi a perda daquele time de 82 para a Itália? Que as pessoas começaram, depois disso, a mudar o conceito. Não adianta jogar bonito, que não vai chegar a lugar É. nenhum. Você acha que influenciou muito a maneira de jogar depois dos outros times, das Ah, outras seleções? eu acho que sim. Eu acho que para o Brasil foi assim, muito significativo essa derrota, que tem muita gente que fala, né? Ele jogou bonito, mas não ganhou, entendeu? E aí teve um outro time do Brasil que jogou feio, mas ganhou. Então, só que também tem uma coisa, esse time do Brasil que não ganhou, o torcedor não esquece, Não entendeu? esquece. O Valdir torcedor tem Pérez, um, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, tem Cerezo, Sócrates e Zirro, Paulo Isidoro e Serginho Éder. tem um carinho especial para essa equipe, é impressionante. Amilcar, não é só no Brasil, não é só no Brasil. Eu acabei de falar para você agora desse italiano que estava me ligando, entendeu? Eu recebo cartas até hoje de vários lugares, né, da Europa, de outros países, que falam muito dessa seleção, que gostavam e querem autógrafo, querem conversar, entendeu? A inspiração do Guardiola. A É inspiração do mesmo, Guardiola é essa seleção. entendeu? Isso aí é uma coisa que ficou, né? Foi um legado, né? Agora, vamos de 82, vamos voltar um pouquinho, 78. Outro dia eu estava na casa do Abel, era teu reserva. O Abelão? Abelão, O estava na Abelão? casa. Outro dia estava na casa Ah, dele sim. lá, estava na resenha lá, eu, Abel, Rondinelli, Gaúcho e Nielsen. E aí Pô, o Abel,
O Adriano falou... cheio de zagueiro lá, hein? Pô, só tinha zagueiro, cara. Só, ó. Mas aí, olha só, ele falou para mim que uma grande situação que ocorreu foi naquele jogo com a Argentina, da ideia do Coutinho de entrar no gramado antes do jogo para ganhar as vaias e cansar os torcedores. Foi, isso aí. Aliás, o Coutinho eu esqueci de citar também, viu? Foi um dos grandes treinadores que eu peguei. Além de Cilinho, Tele Santana, foi... Né, que te levou para a seleção, né? Que te levou para a seleção. Mas não é porque levou, não. Porque se você lembrasse da sua filosofia de trabalho, ele que implantou o ataque e defesa, né? Ataque e defesa, o ponto futuro, né? O overlapping, que aqui ninguém conhecia, ninguém sabia. Né? Então, e também os treinos que ele fazia com a defesa para a gente era muito significante, muito, muito bons os treinamentos que ele tinha. Né? Mas ele é uma pessoa inteligente. Naquele jogo, era um jogo chave para o Brasil. Se nós vencêssemos aquela partida, a gente fatalmente iríamos disputar a final com a Holanda, entendeu? E a gente sabia disso. E então foi assim, lá em Rosário, um jogo muito tenso. O dia anterior ao jogo, sabe, estava um tumulto danado em volta do nosso hotel. À noite, rojões em cima do hotel para não deixar a seleção dormir, né? Para não dormir bem. E quando saímos do hotel, houve assim uma linha de argentinos até o estádio, onde o ônibus ia passando né, e recebendo aqueles aplausos, né, carinhosos dos argentinos. Então fomos lá para o vestiário e naquela época os times não podiam aquecer no gramado. É verdade. Nós aquecíamos sempre dentro do vestiário. Então, nesse jogo aí, o Coutinho solicitou que a gente dá uma volta dentro do gramado para receber as vaias do torcedor. Andamos lá criar um ambiente já, né? Ambientar. Para sentir, né? Verdade. O clima que era, tal. E também para quando entrasse o torcedor argentino já não tivesse aquela, né? Já tinha vaiado quanto, né, quiseram anteriormente, então já não tinha aquele impacto, né? E foi muito bom isso para a gente, porque nós entramos preparados. A Argentina, eles vieram para Era insultar. também uma seleção fantástica, a gente. Embora... Sim, mas eles vieram para intimidar o time do Brasil, né? Dando pontapé, xingando, falando palavrões e tudo mais. Né? Você teve muita dificuldade com o Luque? Tive, sim. Ele era um grande jogador, né? E ele era um deles que estava muito, né, querendo jogo, querendo briga. Né? Então, nós não nos amedrontamos, né? Mas não conseguimos vencer o jogo. E aí, no jogo, após esse jogo, nós jogamos com o Peru, com a Polônia, e ganhamos. Ganhamos da Polônia de 3-0. A Argentina necessitaria. Nós ganhamos do Peru e depois da Polônia. E o que acontece? Como nós ganhamos de 3-0 do Peru. A Argentina, se eu não me engano, tinha ganho de 4. Tinha ganho de 4. Né? Então, o que eles fizeram? Eles mudaram o horário do jogo deles, que era todos os jogos no mesmo horário. Né? O nosso estava marcado para as 3 horas. E a Argentina atrasou o jogo deles em 2 horas. Para quê? Para saber de quantos gols de diferença eles teriam que vencer o Peru. Né? E assim aconteceu. Né? Eles acabou que venceram de 6, né? E nós ganhamos o jogo, mas... a gente sabe que foi uma grande armação, né? Mas que a Argentina tinha um grande time, tinha, né, Oscar? Tinha, é claro. Mas, então, houve esses cambalachos aí, né?
porque o nosso jogo com a Polônia foi às 3 horas, e eles seguiam no mesmo horário, todos os jogos. E acabaram que atrasaram para saber de quanto. Eu acho que a gente não pode falar tanto, porque o presidente da FIFA naquela época era até o brasileiro, né? É. E acabou entrando na conversa dos argentinos. Oscar, aí a gente vai para a Copa de 86, onde você era titular, mas acabou perdendo a posição para o Júlio César. E na época foi até uma coisa meio conturbada, porque aquele locutor, Luciano do Vale, eu lembro que você ficou até chateado, que ele falou que você era um beck de fazenda. E muita gente tomou tuas dores, muita gente ficou ofendida, que eu também achei um absurdo dele ter falado aquilo, né? Você acha que a forma com que ele falou contribuiu um pouco para que o Júlio César fosse promovido à condição de titular? Não foi por causa disso, não. Ele errou, né, em falar essa. Acho que depois eu conversei com ele, ele quis dizer que era um jogador que jogava assim, de um estilo simples, né, e que tirava quando fosse necessário para qualquer lado, esse tipo de coisa, né? Mas ficou tudo uma boa. Mas eu, na época, porque eu estava assistindo o programa, entendeu? E eu tinha dado até entrevista para eles antes. Eu falei, mas vem cá. Bom, mas depois isso foi na Toca da Raposa que aconteceu isso aí. Tá? Esse episódio que eu saí do time foi lá no México já, sabe? Eu, sinceramente falando para você, eu tenho quase certeza que o motivo foi outro e que eu vou te contar agora, sabe? Nós estávamos na seleção no México, na Copa do México, do São Paulo, estava eu, Careca, estava Miller, e estava. Eu acho que era uns 5 jogadores, quem outro que acho que era, não sei se o Mário Sérgio estava também, não lembro. Uns 5 jogadores do São Paulo. Então, Silas. Não, Silas acho que não o estava. Silas, Era o Silas? é o Silas, justo. Então, houve lá uns 2 treinos que, após o treinamento do Tele, nós ficamos ensaiando as jogadas ensaiadas que fazíamos no São Paulo, entendeu? Aliás, o Falcão também estava, entendeu? O Falcão também estava lá também fazendo nós estávamos fazendo, lembrando do treinamento das faltas que nós batíamos e as jogadinhas que fazíamos que estava certo no São Paulo. E um dia nós estávamos lá fazendo e o Tele estava com o braço cruzado de longe, somente vendo aquilo lá, sabe? Então, eu acho que ele se sentiu traído, ofendido. Com certeza foi isso, entendeu? E ele nunca me disse, mas com certeza foi isso, porque tanto é que os 2 que saíram do time foi eu e o Falcão. Ele tirou nós dois, os 2 que estavam ali orientando, conversando, porque era comum a gente falar e fazer aquilo que dava certo no seu clube. Você pode fazer alguma coisa diferente para ganhar o jogo, tudo é válido, né? Então ele interpretou mal e no jogo amistoso que teve 2 dias depois ele já tirou eu o Falcão, entendeu? Então a gente não é bobo, está no meio do futebol, sabe que foi por esse motivo. Mas assim, não ficou mágoa nem nada entre nós, entendeu? Ele era uma pessoa muito boa e mais tarde ele veio trabalhar no São Paulo e depois ele foi pessoalmente na minha casa em São Paulo, no meu apartamento, me convidar para ser o seu auxiliar, auxiliar técnico do clube, porque ele ia parar depois de um ano e queria que eu ficasse como o treinador do técnico do clube. Então, ele foi o diretor do São Paulo em casa, e eu acabei aceitando, voltei, fui trabalhar com ele, entendeu? Só que ele não parava nunca, o time era sempre campeão, a torcida pedia para ele ficar, e ele ia sempre né,
retardando aí a sua despedida. E aí depois eu recebi uma proposta da Arábia Saudita, eu acabei indo para lá, e ficou o Muricy no meu lugar, né? E teve todo esse sucesso que eu nem preciso falar aqui para vocês, né? Como você falou aí do Tele, né? Ele tinha, às vezes, uns pontos negativos que atrapalhavam, né? Por exemplo, na Copa de 82, o goleiro que estava voando era o Raul, né? E o Raul conta isso, né? Que na hora do treino, o Raul falou, ele só ia na bola que dava. E aí teve uma hora que ele respondeu para ele, aí o Raul falou para ele assim: você me convoca pelo que eu jogo ou pelo que eu treino? Daí em diante, nunca mais ele convocou o Raul. Nesse ponto, eu acho que ele era meio rancoroso, ele tinha umas coisas assim. Ele tinha essas coisas, ele também, eu acho que também teve de 82 também estava o Leão, também estava em boa forma, também acabou não indo, né? Ou seja, ele tem autoridade para escolher, né? Então, É faz o quê? verdade. Tem que aceitar, né? Mas eu não tenho mágoa nenhuma, como disse para você, ficou tudo numa boa e, né, eu voltei a trabalhar com ele, aprendi bastante e devo somente agradecer ao Tele. O que você está achando do futebol hoje, Oscar? Traça um paralelo da tua época para o futebol de hoje. Então, aqui nós conversamos no início, né? O futebol está ficando meio igual, né? Assim, todos os times não tem assim muito jogador de destaque, né? Nós não temos mais o futebol, acabou os meias, né? Não tem mais meias, são são pontas que tem que voltar a marcar o lateral, né? Tem a dupla função e muita força, muita velocidade, né, de marcação. Isso aí é notório, né? Poucos espaços, né? Eu acho que para a zaga tá bom, porque facilitou bastante agora para a zaga, porque tem mais gente no meio do campo, mais gente próximos muito um do outro, então dificilmente você vai estar no mano a mano com o adversário, né? Está sempre ou só bola atrasada ou no rebote ficou um pouco mais fácil, a não ser as bolas altas, mas tá assim, tá meio que o futebol tá meio que igual, né? Assim, não tem assim um jogador assim de destaque, de técnica, vamos dizer assim. Eu acho que a geração de jogadores técnicos que nós vimos, né, na minha cabeça, é o time do Romário, do Bebeto, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, né? Esse time ainda era um time muito técnico, mas depois aí eu acho que o futebol perdeu essa técnica do futebol brasileiro. É lógico, eu não sei hoje o que eu acho, né, o Neymar, o Thiago Silva, que estão jogadores técnicos, mas fora isso está meio que nivelado, né, na parte física. Oscar, para a gente poder fechar, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá, você volta a jogar hoje, tá? Você volta a jogar hoje com 2 zagueiros, não tem líbero. E aí, você pode escolher um parceiro ali. Aí você tem 3 parceiros para você poder escolher. Dario Pereira, Polossi e Luizinho. Não Olha, tem líbero, não tem líbero. Não tem líbero. Olha, eu sei, mas deixa eu falar. Olha, os outros, esse jogador que você citou, eles são da mesma característica. Se você for ver os jogadores lá de esquerdo, que nós chamávamos de quartos zagueiros, são eles jogadores mais técnicos do que o jogador do lado direito. Entendeu? Verdade. Sabe sair jogando melhor, né? Toca mais, entendeu? Porém, não são tão rápidos. Não eram tão rápidos. Entendeu? Então, era o meu forte. Bolas altas e a velocidade.
Então, eu cobri a deficiência deles e eles cobriam a minha, né, pelas saídas de bola jogando né, interceptações jogadas. Então, era assim, os três eram mais ou menos no mesmo nível. E não tinham também tanta velocidade. E nas bolas altas, lógico, o Darinho Pereira era bom nas bolas altas, mas o Luizinho não gostava de pôr a cabeça na bola. Ele não era muito chegado em cabecear, não. E o Polozzi também cabeçava, mas não era o forte dele, né? A Ponte Preta, aliás, ela revelou sempre grandes zagueiros. Depois de você e o Polozzi, veio o Juninho e Nenê, também uma zaga que foi da seleção. Justo, Fantástica, né? Teve grandes zagueiros, a Ponte, teve sim. Por que os clubes hoje não revelam tanto, Oscar? Olha, nós até temos aqui tem aqui um clube de futebol, que é o Brasília Futebol Clube, que disputa o Campeonato Paulista aqui, sabe? Da Série B. Uhum. O Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sub-15, Sub-17 disputa a Série A junto com os grandes, sabe? E, assim, nós temos revelado bastante garotos, sabe? Não para a gente, porque a gente revela para parceria com os times grandes, né? Para dar oportunidade maior de destaque para os garotos. Mas eu acho que, hoje em dia, o que está faltando vamos dizer, atletas mesmo, né? Vamos dizer, fator humano mesmo, né? Porque não aparece tanto jogadores como apareciam naquela época, né? Hoje, os garotados, acho que tem a geração aí de celulares aí que molecada gosta mais de fazer outra coisa, né? Fone de ouvido. Eles gostam mais de outras coisas, outros esportes, outros entretenimentos do que o futebol, né? E o que aparece, lógico que tem meninos bons, sim, mas não em grande quantidade como tinha antes, né? Hoje, para você aprovar um garoto, acho que de 200 você tira um, né? É mais difícil. E está faltando mesmo na base. A base que eu digo, na infância mesmo, porque hoje em dia a criança não tem isso aqui, ó. Você jogava isso aqui? Você jogava isso aqui? Jogava. Pois botão? Mas eu acho que, lógico que tem, sim, meninos na periferia, né, onde tem mais garotos, né? Os que saem jogadores é aqueles que mais precisam, né, que têm mais necessidade, que viram mais jogadores. Né? Os meninos mais de cidade grande é mais difícil. O futebol está mais na periferia mesmo. É daí que saem os grandes jogadores. Cara, eu quero te agradecer, tá? Você ter dispensado aí esse tempo para dar atenção aqui para o nosso canal e dizer que, poxa, você, como diz aqui o canal, você é um craque eterno e sempre vai ficar em todas as nossas seleções. Muito obrigado pela tua atenção. Valeu mesmo. Almilcar, muito obrigado aí, mais uma vez pelo convite. Sucesso aí pelo seu programa, tá? E muito obrigado pela conversa aí. Estou sempre à disposição.